Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Seja bem-vindo ao canal do Papa Francisco. Que Deus te abençoe. Hoje, o Papa Francisco tem um aviso sobre a guerra atômica. Fique até o final do vídeo para saber. E ainda mais, hoje o Papa fez videoconferência com a Igreja Ortodoxa Russa. Além de tudo isso, o Papa deixou uma mensagem forte e impactante que você precisa escutar no final do vídeo. Fique até o final do vídeo para saber e que Deus te abençoe. Papa Francisco: deter a guerra ou uma eventual catástrofe atômica nos extinguirá. A nossa imaginação parece cada vez mais centrada na representação de uma catástrofe final que nos extinguirá. O que acontece com uma eventual guerra atômica? No dia seguinte, se ainda houver dias e seres humanos, teremos de começar do zero. Destruir tudo para começar do zero, disse o Papa na audiência geral desta quarta-feira. A velhice, recurso para a juventude despreocupada, foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, dia 16, realizada na Sala Paulo VI. A Bíblia nos diz que Deus estava tão amargurado por causa da maldade generalizada dos homens que tinha se tornado um estilo normal de vida, que pensou que tivesse cometido um erro ao criá-los e decidiu eliminá-los. Acontece também a nós, esmagados por um sentimento de impotência contra o mal ou desmoralizados pelos profetas de desventura. Pensar que era melhor não ter nascido, disse o Papa, perguntando se devemos dar crédito a certas teorias recentes que denunciam a espécie humana como um dano evolutivo para a vida no nosso planeta. Segundo Francisco, estamos sob pressão, expostos a tensões opostas que nos deixam confusos. Catástrofe final que nos extinguirá. Por um lado, temos o otimismo de uma juventude eterna, aceso pelo extraordinário progresso da tecnologia, que pinta um futuro cheio de máquinas mais eficientes e inteligentes do que nós, que curarão os nossos males e pensarão nas melhores soluções para não morrermos. O mundo dos robôs. Por outro, a nossa imaginação parece cada vez mais centrada na representação de uma catástrofe final que nos extinguirá. O que acontece com uma eventual guerra atômica? No dia seguinte, se ainda houver dias e seres humanos, teremos de começar do zero, destruir tudo para começar do zero. Não querendo banalizar o tema de progresso, o Papa disse que parece que o símbolo do dilúvio está ganhando terreno no nosso inconsciente. De resto, a atual pandemia coloca uma não insignificante hipoteca sobre a nossa representação despreocupada das coisas que importam para a vida e o seu destino. Segundo o Papa, quando se trata de salvar a vida da terra da corrupção e do dilúvio, Deus confia a tarefa à fidelidade do mais velho de todos, o justo Noé. Mas, onde está a corrupção? Perguntou o Papa Francisco. Segundo Jesus, quando os seres humanos se limitam a desfrutar da vida, perdem até a percepção da corrupção, que mata a sua dignidade e envenena o seu significado. Quando se perde a percepção da corrupção e a corrupção se torna algo normal, tudo tem o seu preço. Se compra e se vende, opiniões, atos de justiça. No mundo dos negócios, no mundo profissional isto é comum, e se vive despreocupadamente esta corrupção como se fizesse parte da normalidade do bem-estar humano. Quando você vai fazer alguma coisa em que o processo é lento, muitas vezes se ouve dizer: se você me dá um dinheiro, eu acelero isso. Sabemos disso muito bem. O mundo da corrupção parece fazer parte da normalidade do ser humano. Os bens da vida são consumidos e apreciados sem preocupação pela qualidade espiritual da vida, sem cuidados com o habitat da casa comum. Tudo deve ser explorado, sem preocupação, com a mortificação e o desânimo de que muitos sofrem, nem com o mal que envenena a comunidade. Desde que a vida normal possa ser preenchida com bem-estar, não queremos pensar no que a torna vazia de justiça e amor. Eu estou bem. Por que devemos pensar nos problemas, nas guerras, nas misérias humanas, na pobreza, na maldade? Não, eu estou bem. Não me importa dos outros. Este é o pensamento inconsciente que nos leva adiante a viver num estado de corrupção. A corrupção pode se tornar uma normalidade? Infelizmente sim. É possível respirar o ar da corrupção como se respira o oxigênio. Os idosos devem ser profetas contra a corrupção. Segundo o Papa Francisco, a corrupção tira grande vantagem desta despreocupação ímpia. Esta suaviza as nossas defesas, entorpece a nossa consciência e nos torna, até involuntariamente, cúmplices. A corrupção não caminha sozinha, tem sempre um cúmplice. A velhice está na posição adequada para compreender o engano desta normalização de uma vida obcecada pelo prazer e vazia de interioridade. Vida sem pensamento, sem sacrifício, sem interioridade, sem beleza, sem verdade, sem justiça, sem amor. A sensibilidade especial dos idosos às atenções
pensamentos e afetos que nos tornam humanos deve voltar a ser uma vocação para muitos, e será uma escolha de amor dos idosos para com as novas gerações. A bênção de Deus escolhe a velhice para este carisma tão humano e humanizador. Que sentido tem a minha velhice? Cada idoso deve se fazer esta pergunta. Nós, idosos, devemos ser profetas contra a corrupção, como Noé foi o profeta contra a corrupção de seu tempo, porque ele era o único em que Deus confiava. Eu pergunto a todos vocês, e também me pergunto, meu coração estará aberto para ser um profeta contra a corrupção de hoje? Há algo ruim quando os idosos não amadureceram e envelhecem com os mesmos hábitos corruptos dos jovens. Pensemos na história bíblica dos juízes de Susana. Eles são o exemplo de uma velhice corrupta, e nós, com uma velhice assim, não seremos capazes de ser profetas para as novas gerações. Segundo o Papa, Noé é o exemplo da velhice generativa, pois ele cuida do futuro da geração que está em perigo, constrói a arca de acolhimento e faz entrar homens e animais, cuidando da vida em todas as suas formas. A vocação de Noé permanece sempre atual. O santo patriarca ainda deve interceder por nós, e nós homens e mulheres de uma certa idade, não nos esqueçamos que temos a possibilidade da sabedoria de dizer ao outro: olha que esta estrada de corrupção não leva a lugar nenhum. Denunciar a corrupção humana na qual vivemos e na qual vai adiante esta forma de viver do relativismo, totalmente relativo, como se tudo fosse lícito. O mundo precisa de jovens fortes, que vão adiante, e idosos sábios, concluiu o Papa Francisco. Deixe nos comentários o que você achou das palavras do Papa Francisco. Por favor, compartilhe este vídeo para alcançar o maior número de pessoas. Papa Francisco concluiu: Igreja deve usar a linguagem de Jesus, não da política. A Igreja não deve usar a linguagem da política, mas a linguagem de Jesus, concordou o Papa Francisco com o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa. Somos pastores do mesmo povo santo que crê em Deus, na Santíssima Trindade, na Santa Mãe de Deus. Para isso, devemos unir-nos no esforço de ajudar a paz, de ajudar os que sofrem, de buscar caminhos de paz, para deter o fogo. Respondendo às perguntas dos jornalistas, o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, afirmou o que segue: posso confirmar que hoje, no início da tarde, ocorreu uma videoconferência entre o Papa Francisco e Sua Santidade Kirill, Patriarca de Moscou e de toda a Rússia. O encontro também contou com a presença de Sua Eminência, o Cardeal Kurt Koch, presidente do Pontífice Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, e do Metropolita Hilarion de Volokodsmysk, chefe do Departamento de Relações Exteriores do Patriarcado de Moscou. A conversa, explicou Bruni, centrou-se na guerra na Ucrânia e no papel dos cristãos e seus pastores em fazer todo o possível para que a paz prevalecesse. O Papa Francisco agradeceu ao patriarca por este encontro, motivado pelo desejo de indicar, como pastores de seu povo, um caminho para a paz, para rezar pelo dom da paz, para que o fogo cesse. A Igreja, o Papa concordou com o patriarca, não deve usar a linguagem da política, mas a linguagem de Jesus. Somos pastores do mesmo povo santo que crê em Deus, na Santíssima Trindade, na Santa Mãe de Deus. Para isso, devemos unir-nos no esforço de ajudar a paz, de ajudar os que sofrem, de buscar caminhos de paz, para deter o fogo. Ambos sublinharam a excepcional importância do processo de negociação em curso, porque disse o Papa: quem paga a conta da guerra é o povo, são os soldados russos e é o povo que é bombardeado e morre. Como pastores, continuou o Santo Padre, temos o dever de estar próximos e ajudar todas as pessoas que sofrem com a guerra. Um tempo se falava também nas nossas igrejas de guerra santa ou guerra justa. Hoje não se pode falar assim. Desenvolve-se a consciência cristã da importância da paz. E, concordando com o patriarca sobre o quanto as igrejas são chamadas a contribuir para o fortalecimento da paz e da justiça, o Papa Francisco concluiu afirmando que as guerras são sempre injustas, porque quem paga é o povo de Deus. Nosso coração não pode deixar de chorar diante das crianças, das mulheres mortas, de todas as vítimas da guerra. A guerra nunca é o caminho. O Espírito que nos une nos pede, como pastores, de ajudar os povos que sofrem com a guerra. Deixe suas orações pela paz na Ucrânia e no mundo nos comentários. Por favor, compartilhe este vídeo para alcançar o maior número de pessoas. Papa Francisco: uma guerra sempre é a derrota da humanidade. Sempre. Palavras do Papa Francisco sobre a guerra na Ucrânia antes de iniciar o encontro com os participantes do Congresso da Fundação Pontifícia Gravissimum Educationis. Amanhã da sexta-feira, no encontro com os participantes do Congresso da Fundação Pontifícia Gravissimum, antes de iniciar seu discurso oficial, o Papa Francisco fez uma reflexão oficiosa de alguns minutos sobre a guerra na Ucrânia, respondendo a uma carta que havia sido lida pouco antes e foi escrita por Yuri Pedrizny,
chefe da Comissão para a Família e os Leigos da Igreja Greco-Católica Ucraniana, chefe da Cátedra de Ciência Política da Universidade Católica Ucraniana e chefe de nosso projeto Educação em um Mundo Fragmentado. Estamos acostumados a ouvir notícias de guerras, certo, mas muito longe. Síria, Iêmen, habituais. Agora que a guerra está perto, ela está na nossa casa, praticamente, e isto nos faz pensar na selvageria da natureza humana, até onde somos capazes. Assassinos de nossos irmãos. Obrigado, Dom Tivit, por esta carta que o senhor trouxe, que é um chamado. Ela chama a atenção para o que está acontecendo. Falamos de educação, e quando pensamos em educação, pensamos em crianças, jovens. Pensamos em tantos soldados que são enviados para o front, muitos jovens, soldados russos, pobrezinhos. Pensamos em tantos jovens soldados ucranianos. Pensamos nos habitantes, nos jovens, nos meninos, nas meninas. Isto acontece perto de nós. Somente o Evangelho nos pede para não olhar para o outro lado, que é precisamente a atitude mais pagã dos cristãos. Quando o cristão se acostuma a olhar para o outro lado, ele lentamente se torna um pagão disfarçado de cristão. É por isso que eu quis começar este encontro com essa reflexão. A guerra não está longe, ela está perto da nossa casa. O que eu estou fazendo? Aqui em Roma, no Hospital Bamijuso, há crianças feridas pelos bombardeios. Levá-las para casa? Devo? Faço jejum? Faço penitência? Ou eu vivo despreocupado, como normalmente vivemos em guerras distantes? Uma guerra sempre é a derrota da humanidade. Sempre. Nós, os instruídos que trabalhamos na educação, somos derrotados por esta guerra. Porque por um lado somos responsáveis. Não existem guerras justas. Não existem, disse o Papa Francisco. Deixe suas orações pela paz na Ucrânia e pelo povo ucraniano. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.